Vamos lá então, capítulo 12 do nosso livro A Única Coisa. Estamos terminando, na verdade são 18 capítulos, a gente está no terceiro livro, já lemos Milagre da Manhã, Hábitos Atômicos e agora A Única Coisa. Se você não leu um dos livros, o conteúdo é totalmente transformador e é importante você ler, tá bom? O caminho para grandes respostas. As pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos e seus hábitos determinam os seus futuros. A pergunta foco ajuda você a identificar a única coisa em qualquer situação. Vai clarear o que você quer nas maiores áreas da sua vida, depois resumir o que você tem que fazer para chegar lá. É um processo muito simples, você faz uma grande pergunta, depois procura a grande resposta, simples, em 2 passos. Este é o hábito do sucesso. Faça uma grande pergunta, pergunte específico, encontre uma grande resposta, pesquisa e bom exemplo. Seu golpe 2 em 1 para adquirir resultados extraordinários. Primeiro, faça uma grande pergunta. A pergunta foco ajuda você a fazer uma grande pergunta. Perguntas grandiosas, assim como grandes objetivos, são grandes e específicas. Empurram você, esticam, apontam para respostas igualmente grandes e específicas. E porque são enquadradas para ser mensuráveis. Não há ambiguidade quanto a como serão os resultados. Grande. Aí a gente tem um quadrante de um lado amplo e do lado específico. Então a gente tem o grande e específico, grande e amplo, pequeno e específico. 4 opções para enquadrar a grande pergunta. É importante olhar esse quadro. Na verdade, se você está acompanhando a leitura aqui, o ideal é você imprimir ou, no celular abrir aí o livro para você acompanhar os quadros, É muito importante. Quer ver? Vou dar um exemplo para você aqui, deixa eu ver. Eu consigo virar? Não consigo virar a tela. Mas enfim, é importante você acompanhar os exemplos e a diagramação que ele dá, a estrutura visual fica mais fácil de entender. Olhe o quadro Grande Pergunta para ver o poder da pergunta foco. Vamos tomar vendas crescentes como uma maneira de analisar cada um dos quadrantes, situando o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses no lugar que está escrito grande e específico. Agora vamos examinar os prós e os contras de cada quadrante, terminando onde você quer chegar. Por exemplo, grande e específico, que é o quadrante 4. O que posso fazer para aumentar as vendas em 5% neste ano? Isso aponta você para uma direção específica, mas não há nada realmente desafiador aí nessa questão. Para a maioria dos vendedores, um aumento de 5% poderia ocorrer facilmente, graças à alteração do mercado que os beneficiasse. Em vez de algo que você tenha feito, no máximo é um incremento, não é um salto que transforma a sua vida. Objetivos baixos não requerem de você ações extraordinárias, então raramente te levam a resultados extraordinários, Então a gente já preencheu lá a especificidade, Quadrante 3 é o pequeno e amplo. O que posso fazer para aumentar as vendas? Essa não é bem uma pergunta para conquistar, mas para fazer um brainstorming. É uma ótima ação para ouvir opções, mas requer mais para estreitar suas opções e ficar ainda simples. Quanto as vendas vão aumentar? Em que tempo as vendas vão aumentar? Infelizmente, esse é o tipo de pergunta que as pessoas costumam fazer para depois imaginar por que as respostas não trazem os resultados extraordinários. Esse quadrante, na leitura que eu estou fazendo com vocês, é mais difícil de entender. Qual é o ideal? O ideal é que você abra o livro nesse capítulo específico e veja esse quadrante e faça a leitura junto com o vídeo que você está vendo. Quadrante 2, o grande e o amplo. O que posso fazer para dobrar as vendas? Aqui nós temos uma grande questão, mas nada específico. É um bom começo, mas falta especificidade. Oferece mais perguntas do que respostas. Dobrar as vendas nos próximos 20 anos é muito diferente de tentar o mesmo objetivo em 1 ano. Ainda existem muitas opções e sem algo específico. Agora vem o grande e específico. O que posso fazer para dobrar as vendas nos próximos 6 meses? Agora sim, temos todos os elementos de uma grande pergunta. É um objetivo grande e específico. Você vai dobrar as vendas, isso não é fácil.
Tem também um enquadre de tempo, que são 6 meses, que será um grande desafio. Vai precisar de uma resposta bem grande. Vai ter que esticar o que você acredita ser possível e enxergar além da caixa de ferramentas usual de soluções. Consegue ver então a diferença? Quando você faz uma grande pergunta em essência, você está perseguindo um grande objetivo. Sempre que você faz isso, você vai ver o mesmo padrão. É um padrão grande e específico. Uma pergunta grande e específica leva a uma resposta grande e específica. É um elemento absolutamente necessário para alcançar um grande objetivo. Então, se o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses é uma pergunta grande, como leva esta pergunta à potência máxima? Transforme-a na pergunta foco. Qual é a única coisa que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses, de modo que ao fazê-la, todo o restante vai se tornar mais fácil ou desnecessário? Transformá-la na sua pergunta foco vai ser o cerne do sucesso, forçando você a identificar o que é absolutamente mais importante. Você vai permanecer lá. Por quê? Porque é lá que começa também o grande sucesso. Encontre uma grande resposta. O desafio da grande pergunta é que assim que você a faz, você se depara com uma tarefa de encontrar esta grande resposta. As respostas vêm em 3 categorias: realizáveis, esticadas e possíveis. A resposta mais fácil que você pode buscar é a que já está ao seu alcance, ao alcance dos seus conhecimentos, das suas habilidades e da sua experiência. Com esse tipo de solução, provavelmente você já sabe o que vai fazer e não terá de mudar muita coisa para conseguir. Pense nesta como realizável, sendo a mais fácil de cumprir. No nível seguinte, vem então a resposta esticada. Esta ainda se encontra ao seu dispor, mas pode estar num canto mais distante do teu alcance. Muito provavelmente você vai ter que pesquisar um pouco mais, estudar mais e um pouco do que os outros fizeram para conseguir uma resposta. Essa tarefa ela pode ser mais trabalhosa, pois talvez você tenha que estender limites das suas habilidades atuais e normais. Pense nisso como potencialmente conquistável e provável, dependendo do esforço que você vai investir, tá bom? Então, a realizável é a primeira, a esticada é a segunda e a possível é a terceira. Grandes empreendedores entendem as 2 primeiras rotas, mas em geral vão rejeitá-las, sem querer aceitar o ordinário quando o extraordinário é possível. Eles fazem a grande pergunta e sempre esperam a melhor resposta. Resultados extraordinários requerem grandes respostas. Pessoas muito bem-sucedidas escolhem viver nos limites daquilo que podem conquistar. Não apenas sonham, mas desejam profundamente aquilo que está além do seu alcance natural. Sabem que esse tipo de resposta é mais difícil de atingir, mas também sabem que estendendo-se para encontrá-la, vão expandir e enriquecer sua vida. Se você deseja o máximo de uma resposta, você tem que compreender que ela está fora da sua zona de conforto, num ar rarefeito. Uma grande resposta nunca se encontra no nosso plano de visão e o caminho que nos leva até essa resposta não é o óbvio. Como um objetivo fora do seu alcance imediato, você deve começar pesquisando e estudando a vida de pessoas que são bem-sucedidas. Mas não pode parar aí. Na verdade, a sua busca apenas começa. Você pode usar o que aprender para fazer o que apenas os maiores empreendedores fazem: benchmarking e definição de tendências. O que é isso, né? O que se vê no benchmarking é o sucesso de hoje e a tendência é o sucesso de amanhã. Uma grande resposta é essencialmente uma resposta nova. Significa um salto por cima de todas as respostas dadas naquele momento. Uma busca de um momento seguinte sendo encontrada em 2 passos e não em 1. O primeiro é o mesmo de quando você se estica e assim descobre a melhor fonte de pesquisa e estuda grandes empreendedores. Em outras palavras, por padrão, sua primeira única coisa é procurar dicas e exemplos para te apontar na direção correta. Busque inspiração, né? Busque modelos, né? Portanto, a primeira coisa a fazer é perguntar: alguém já estudou ou conseguiu fazer algo parecido com aquilo que eu quero?
A resposta quase sempre será sim. Então a sua investigação começa com descobrir o que eles ou outros aprenderam. Um dos motivos pelos quais acumulei uma grande biblioteca ao longo desses inúmeros anos é que os livros representam uma excelente fonte de pesquisa. Se não conhecer ninguém que tenha conquistado aquilo que você deseja conquistar, pelo que sei, os livros e trabalhos publicados constituem excelente ajuda em termos de pesquisa documentado e exemplos de sucesso. A internet tornou-se em pouco tempo uma ferramenta inestimável, seja offline ou online. Você deve procurar pessoas que passaram pela estrada a qual você está percorrendo. Então, pode pesquisar, pode replicar, fazer benchmarking e seguir as tendências de acordo com o exemplo de tais pessoas. Um professor universitário me disse certa vez: Gary, você é um cara esperto mesmo, você tem gente que viveu muito antes de você, você não é o primeiro a sonhar alto. Então seria muito interessante estudar o que os outros aprenderam primeiro, para que então você construa suas ações com base no que você aprendeu com eles. Ele está coberto de razão e se referia a você também, né? A pesquisa e a experiência dos outros são o melhor lugar para começar a procurar sua resposta. Armado com esse conhecimento, você pode olhar a situação do alto, enxergando tudo o que você já sabe e o que tem sido feito para atingir seus objetivos. Com a técnica da extensão, esse era seu máximo, que passou hoje a ser seu mínimo. Não representa mais tudo o que você iria fazer, mas se torna um morro, acima do qual você pode visualizar o próximo morro que virá em seguida. Isso é chamado de trending, nosso segundo passo. Seu próximo passo será na mesma direção, seguida pelos melhores do mercado, ou então em direção a uma direção completamente oposta. É assim que grandes problemas são resolvidos e grandes desafios são superados, já que as melhores respostas raramente vêm de processos ordinários. Não importa se a questão é dar um salto à frente da concorrência, encontrar a cura para uma doença ou definir uma ação em prol de um objetivo bem pessoal. Benchmarking e trending são sempre suas melhores opções. Sua resposta será original e por isso você terá de reinventar de alguma forma para implementá-la na tua realidade. Uma nova resposta geralmente vai demandar de você um novo comportamento. Então não se surpreenda se você mudar ao longo do caminho, da jornada, para um sucesso considerável. Mas não deixe que isso te contenha. É aqui que a mágica acontece e as possibilidades se tornam ilimitadas. Por mais desafiador que possa parecer ou que seja, encontrar o caminho de possibilidades sempre vale a pena quando maximizamos nosso resultado. Assim vamos maximizar nossa vida e os nossos frutos, né, gente? Vamos para o resumo que ele chama de boas ideias. Pense grande e específico. Definir um objetivo que você pretende alcançar é fazer uma pergunta. Assim implica um passo simples, indo do que você gostaria de fazer isso, como posso conseguir isso, a melhor pergunta. Uma pergunta grande e específica, principalmente na forma de pergunta-foco. Pense em possibilidades, eu estou resumindo, tá? Defina um objetivo realizável e isso é quase como criar uma tarefa para ticar na lista. Um objetivo esticado é sempre mais desafiador, aponta você para o limite das suas habilidades atuais. O melhor objetivo sempre explora o que é possível. Benchmarking e trending para a melhor resposta. Ninguém tem bola de cristal, mas com prática você se surpreende com o quão bom será antecipar a direção para o qual as coisas caminham. Pessoas e negócios que chegam em primeiro lugar geralmente dividem os louros com poucos competidores, se é que dividem, tá? Benchmarking e trending ajudam-no a encontrar a resposta extraordinária de que você precisa para alcançar os resultados extraordinários. Gente, acabamos! Na verdade, agora a gente vai para a parte 3, que fala sobre resultados extraordinários. E aí a gente vai para o capítulo mais à frente, o capítulo 13, que é Viva com Intenção. Estamos terminando o nosso terceiro livro da nossa mentoria Mais Que Magras, né? Então espero que você esteja acompanhando o livro aí, tem sido maravilhoso.
É um livro melhor que o outro, transformador, impactante, então não deixe de ler o livro comigo. Se você não tem paciência de ver os vídeos, ao menos leia o livro ou o PDF, tá bom? Um beijo e até o capítulo 13.